Doutor Ricardo Carneiro, muito bom dia. Obrigado pela sua participação, doutor. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez na Rede Educadora. Legal. Doutor, vamos lá, vamos conversar sobre a decisão, então, uma coisa mais pedagógica para as pessoas entenderem o que decidiu o Supremo acerca da contribuição assistencial. Essa contribuição ela não é nova, né? Como disse o André, ela data de 1946, né? Ela tem previsão no artigo 13E da CLT e data de 1946. Então, nós aqui estamos vendo por quanto tempo esse debate tem perdurado, né? Mas, enfim, essa contribuição assistencial ela está prevista no tema 935 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E o que é isso? É tipo uma súmula, né? A gente conhece muito o nome de súmula. O Supremo senta, decide uma determinada matéria. Aquela matéria, eles entendem que vai ter uma repercussão geral, ou seja, são vários processos que são tratados no âmbito da corte sobre aquele assunto, e eles baixam um verbetezinho lá, um dito, né, sobre aquela determinada matéria. Esse tema 935 ele corresponde ao recurso extraordinário 1028459, 1.028.459. E antigamente, Arthur, isso é importante que se diga, ele proibia o desconto do não associado, né? Isso foi... Hoje, se a contribuição sindical voltou a valer para todos os membros da categoria, né, que se beneficiam de um determinado acordo ou convenção coletiva, foi por conta da batalha do movimento sindical dentro do Supremo Tribunal Federal. E isso é importante que se diga, né, porque aqui foi dito, né, essa verba é uma verba de financiamento das atividades sindicais. E hoje a luta sindical ela é complexa, né? Então, assim, esse tema de 935, da repercussão geral, ele tem uma tese. Tá? E qual é essa tese? Depois do julgamento de uns embargos de declaração que reformularam a tese anterior, a tese hoje, assentada pelo Supremo, diz o seguinte: é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição, né? Esse direito, essa contribuição assistencial prevista lá no artigo 513-E da CLT, né, ela não é um imposto sindical. O imposto sindical, que é chamado também de contribuição sindical, né, ela tem previsão nos artigos 578 e 610 na CLT. Na reforma trabalhista, a contribuição sindical foi transformada em facultativa, né? E elas têm naturezas bem distintas, né? Porque a contribuição sindical é uma imposição por lei, né, de desconto de um dia de trabalho de todos os trabalhadores por lei. Então, disso essa natureza tributária, né? Porque é uma imposição legal. Já a contribuição assistencial, não. Quem vai decidir a contribuição e os seus termos será a Assembleia, será a categoria, né, reunida democraticamente para decidir, afinal, como será, afinal, os limites dessa verba, né, por eles negociado para o seu sindicato. Doutor, o ministro Gilmar Mendes, ele mudou uma opinião, ele era contra essa decisão e depois ele aderiu a essa tese, como o senhor fala. Na justificativa, ele fala sobre que o que ocorreu no Brasil foi que os sindicatos quase foram destruídos por essa lógica de não cobrança daquele que não é sindicalizado. Mas a tese isolada,
de que os sindicatos foram destruídos, ela não basta. Dentro dessa tese, essa tese traz uma concepção, isso para o leigo, para mim, eu queria que o senhor analisasse essa concepção de que o sindicato ele não faz um serviço apenas para aquelas pessoas que são sindicalizadas. Esse serviço, esse trabalho é para toda aquela categoria. Isso pesou na reversão da decisão do ministro Gilmar Mendes? Ah, sim, pesou, né? Eu acho que não só isso, né? Eu acho que o movimento do 8 de janeiro, por exemplo, deixou muito claro para o Supremo Tribunal Federal, afinal, quem defende a democracia, né? Não estavam lá quebrando os prédios dos três poderes, as entidades sindicais, coordenadas por suas centrais ou suas entidades federativas, né? Os sindicatos são ambientes de democracia, são ambientes de mobilização, de organização dos trabalhadores para a conquista de direitos, né? E isso eu acho que ficou muito claro para a Corte, né? E há uma luta histórica, né, dos trabalhadores contra o fascismo, né? Então, assim, para a sociedade como um todo, não interessa, para a democracia, né, em que vivemos, não interessa a destruição dos sindicatos, né? Mas isso eu quero frisar, não é uma concessão do Supremo Tribunal Federal, né? A gente vê que é uma verba prevista em lei. E se os sindicatos não tivessem se mobilizado dentro do âmbito do Supremo Tribunal, essa contribuição não sairia. Mas eu acho que ficou muito claro para o Supremo que a destruição dos sindicatos, que é um dos pilares, né, dessa economia neoliberal, né, com essa visão individualista, né, eu acho que ficou muito claro que isso não interessa para a sociedade, né? E onde há sindicatos, há conquistas de direitos. Sindicatos organizados, claro, com interesse pelos trabalhadores que eles representam, né? Agora, doutor, a partir desta questão de repercussão e como que é a jurisprudência, a partir dessa decisão do Supremo, na prática, como é que ocorre no ambiente das empresas ou locais de trabalho, como no serviço público? Como é que isso ocorre a partir de agora, eu digo hoje, e o que acontece no caso de infração? Se uma empresa ou uma gestão pública dizer o seguinte, olha, isso não me diz respeito ainda, estou esperando a repercussão disso e vou contestar, como é que é o day after da decisão do Supremo? Olha, não vai ser muito diferente do que já sempre ocorria. O André falou, não é nada, a contribuição assistencial não é nova, tá? A gente já vinha fazendo acordos coletivos, mesmo com o tema de repercussão geral 935 negativo, né, dizendo que não poderia incidir o desconto sobre os não associados. Então, assim, continuar negociando, como sempre se fez, e no âmbito da negociação, essa cláusula da contribuição assistencial será uma das cláusulas negociadas no âmbito da mesa de negociação da norma coletiva, né? Seja o âmbito que ela tiver, convenção ou acordo. E a contribuição, sendo um objeto de negociação coletiva, para ser o objeto de um futuro de um acordo coletivo, ela, como qualquer outra cláusula, ela deve ser submetida à Assembleia e aprovada à Assembleia. E essa aprovação em Assembleia sempre com o direito de oposição daqueles trabalhadores que não concordam, né? Agora, o que vai valer, na verdade, é o que for aprovado em Assembleia. Agora, o day after não será um day, né, Arthur? Serão aí alguns meses, anos, novamente, porque nós temos que usar essa contribuição com foco em regras de boa-fé, de razoabilidade, né? Porque quando não há razoabilidade, os trabalhadores acabam procurando aí a justiça para impugnar e tal. Então, assim, o DFT será experimentado. Agora, a contribuição assistencial, propriamente dita, não tem nada de novo, os sindicatos já a conhecem bem
e sabem como deve ser a negociação propriamente dita. Doutor, uma pergunta que não sei se há mudança com a decisão do Supremo, mas fala-se cada vez mais, eu queria que o Tiago colocasse novamente na tela aquele sindicato 1, os direitos que hoje são extensivos a toda a categoria mediante uma convenção ou acordo coletivo. Fala-se cada vez mais para que aquela pessoa que apresentou uma cartinha de renúncia não receba esses direitos, não seja atendida por esses direitos. Essa discussão já existia quando algumas empresas insistiam em não cobrar a assistencial dos não sindicalizados. Hoje, para um leigo como eu, parece mais claro que o indivíduo que faz uma cartinha de renúncia, ele corre um risco enorme de não ser atendido por esses direitos que estão na tela. O que o senhor acha dessa questão? Olha, Arthur, parece uma discussão que cativa, né? Já que ele está sendo contra, então ele não ganha os direitos. Mas eu acho que a eficácia para todos, né, da norma coletiva... desculpa, o André... Então, assim, eu acho que, por mais que essa discussão cative, né, e parece ser razoável, mas a eficácia para todos das normas coletivas é uma conquista, como é a representação do sindicato, né? O sindicato representa a todos, né? O que essa discussão deve ser, essa discussão deve ser travada no âmbito das assembleias, no âmbito das negociações, e eu, particularmente, sou contra isso. Tá? Eu acho que a norma coletiva deve ter preservado a sua eficácia para todos, tá? Para todos, e essa discussão sobre o não pagamento ou não deve ser travado nos âmbitos das assembleias. Tá? Essa questão, essa decisão, ela, apesar de ser claro que ela não traz nada de novo e ela está longe de criar uma novidade, como o senhor disse, ela tem sido colocada por alguns juristas, e até ouvi um artigo de um juiz do trabalho, que inclusive contesta isso, apresenta, ele é plenamente adepto da linha, daquela liberalidade patronal, mais mercantilista, vamos dizer assim. É possível que alguns magistrados assim decidam, se baseando no texto complicado, sinuoso da reforma trabalhista a respeito do tema? O senhor acha que, como alguns outros especialistas estão dizendo, só um projeto de lei para pacificar essa questão, ela acaba com a conversa, ou essa decisão do Supremo ela já solidifica a tese da contribuição assistencial para toda a categoria mediante a realização de assembleia? Veja, André, quando um juiz se manifesta contra uma orientação do Supremo, ele não faz isso como juiz, ele faz isso como pessoa, porque ele, como juiz, ele tem obrigação legal de seguir as orientações do Supremo Tribunal Federal, como esse tema de repercussão geral 935. O tema, como ela tem lá, o título é tema de repercussão geral, então repercute para todos. Quando o magistrado se opõe a ele, se opõe como pessoa, como acadêmico e muitas vezes como ideólogo, né? como um orientador de uma doutrina, de uma ideologia. Tá? A reforma trabalhista não revogou o inciso 4º do artigo 513 da CLT. Então, assim, tudo para a regulamentação desse direito pelos acordos coletivos já está posto. Tem lá a Constituição que autoriza, a eficácia para todos
dos acordos coletivos também é previsto na Constituição Federal, está lá no artigo 7º, 26. Então, assim, essa discussão ela já é muito madura, porque ela não é de hoje. O Supremo simplesmente mudou a orientação, né? Mudou a orientação tendo em vista um contexto, né? Porque o contexto em que ela foi gerada lá atrás, né, era um contexto em que essa contribuição convivia com a contribuição sindical, com o imposto sindical. Então eles achavam que era muita contribuição já para o sindicato, não precisava ter tantos. Hoje o contexto histórico do Brasil é outro, é outro. Os sindicatos já não têm mais outra fonte de custeio senão a mensalidade sindical, né? Então, essa conjuntura também, além dos efeitos, eu acho, da distribuição, das tentativa de distribuição, da destruição dos sindicatos, né, os efeitos disso no âmbito da democracia, né, para além dessa conjuntura econômica propriamente dito relacionada aos sindicatos, é que levou a essa alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a contribuição assistencial. Então, a discussão é muito madura, basta o exercício do direito com razoabilidade, né, para que as contestações não cheguem. E sobre razoabilidade, André, eu gostaria de falar, as centrais sindicais, as 6 maiores centrais sindicais do Brasil, a CSB, a CTB, CUT, Força Sindical, Nova Central Sindical e a UGT, firmaram, eu estou olhando aqui para o lado porque o termo está aqui na outra tela, firmaram um termo de autorregulação das centrais sindicais, TACs, né? Foi lançado, foi assinado agora em 28 de setembro, né? E como é muito recente, ele está circulando já entre as entidades sindicais. E esse documento, ele passa, as centrais sindicais, como coordenadores do movimento sindical, ditam diretrizes a serem observadas quando da negociação desse direito. Exatamente, para proibir possíveis hipotéticos abusos, né? É o sistema sindical tentando contribuir desta forma para a sociedade. Só para a gente terminar, doutor, todo este contexto da decisão do Supremo, ele deixa clara a questão democrática e coletiva da decisão a respeito da contribuição assistencial. Quer dizer, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão em casa e têm dúvidas ainda sobre o assunto, que uma assembleia é toda ela estruturada, ela é regrada, ela tem um índice de comparecimento e inclusive de publicidade, né? Todos são avisados e, muito mais que isso, convocados a participar, né? Todos os trabalhadores. Sim, sim. A Assembleia é um ato formal, né, sob o ponto de vista do direito. Ele tem lá regras que devem ser cumpridas, e, em especial para os acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, que são normas que se dirigem a todos, né, a todos os membros da categoria, não só aos sindicalizados, né, ou associados, né, essa Assembleia ela deve ser convocada também para que todos tenham voz e ditem, afinal, o que querem naquela negociação coletiva, né? O acordo coletivo de trabalho é um instrumento de conquista de direitos, né? De conquista de direitos, e tem essa eficácia para todos, né? Então, assim, as assembleias devem ser convocadas, e as assembleias são instrumentos democráticos, né? As pessoas estão ali convocadas com direito à voz, com direito a voto, com direito de deliberarem, né, sobre o que eles querem, afinal, no seu campo de direitos, né, do que eles querem de melhorias nas suas condições de trabalho, o que eles querem, por exemplo, como cláusulas sindicais, o que eles querem ver implantados para que o movimento sindical possa estar no âmbito ali do ambiente de trabalho daquele trabalhador, fiscalizando, né, a sua atividade cotidiana, né? Então, sendo um instrumento de direito, de democrático, né, a Assembleia deve ser convocada
dentro de uma estrutura em que permita, né, a voz que a voz do trabalhador se manifeste. Doutor Ricardo Carneiro, escritório LBS Advogados, muito obrigado pela sua participação, doutor. André, advogadas e advogados. Boa! Bom, sempre importante isso, e é sempre importante a gente se corrigir. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e também agradeço a participação dos demais verbos aqui na mesa. Valeu!